Final para baixo. Opa. Ai, gente. Perdido aqui. Então, acabamos aquela parte acima que estava faltando, né, dos distúrbios psiquiátricos, que entrou lá distúrbio do sono, da fala, da alimentação, e agora na mulher, né? E agora vem outros distúrbios mentais, né, que alguns nós já havíamos conversado. Então, sabemos nós que diagnosticar, né, diagnóstico, porque antes não tinha diagnóstico, né? Qualquer pessoa que era estranha ou fizesse algo fora dos padrões da sociedade, né, era considerado um louco, né? Era considerado loucura. E sem ter nenhum diagnóstico preciso. Hoje, né, embora ainda ser muito difícil, né, não ser uma tarefa fácil diagnosticar um transtorno mental, porque a gente vai encontrar vários transtornos juntos, igual nós conversamos, não é um só, né, a pessoa que tem depressão, ela tem outra coisa associada também, vice-versa, e nós temos o código, né, que é o Código Internacional de Doenças, que é o CID. E o CID-10 é a classificação internacional da organização, né? Desculpa. Ah, gente, deixa eu parar aqui rapidinho. Vocês viram segunda-feira dessa semana, a postagem do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem? Vou mandar lá para vocês. Enfermeiro agora, viu, né? Enfermeiro agora de saúde mental, é obrigatório ter especialização em saúde mental. Me deu vontade de falar assim, aí o SUS vai abrir mais espaço para internar os pacientes? Vai dar mais condição? Como é que vai ficar? Na hora do intervalo, eu mando lá no grupo lá de vocês. Anota que o COFEN soltou, que agora é obrigatório, né, ter especialização ali, né, voltada para a saúde mental, que não é qualquer pessoa que já trabalhou com saúde mental ou não, que pode estar tratando desses pacientes, não, né? Agora eles pegaram mais pesados. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a classificação de doenças de saúde mental estão dentro do CID-10. Mas aí todo relatório vai vir como CID-10? Vai. Mas qual é o transtorno que esse paciente está tendo? Não sei, a gente tem que saber, tá? Afastou pelo motivo de CID-10. Aí a gente tem que saber o que é, tá? Então, sempre que eu recebia atestado de técnico de enfermagem lá, eu já bati o olho assim, já sabia que era depressão, alguma outra coisa assim que afastou 15, 20 dias, tá? Aconteceu alguma coisa. Às vezes tem gente que fala para você, tem gente que não. Porque, lembrando, né, é um assunto que as pessoas ainda têm, né, esse tabu, essa vergonha, né, de contar para o outro que ela foi diagnosticada, né? Às vezes, o que está criticando ela também seria diagnosticado, mas como não procurou ajuda, né, não procurou diagnóstico, né, nem sabe que ele está criticando o outro. E uma vez, né, que a intenção, né, do profissional aí como é que fala? Uniformizar a linguagem. Então, quanto mais, de um jeito ou de outro, eu até acho interessante a nota do COFEN,
Porque vai acontecer exatamente isso, né? Uniformizar a linguagem do profissional. Então, todo mundo vai falar do mesmo jeito, vai tratar do mesmo jeito, vai ter a mesma visão, né? Porque vai se especializar naquilo ali, né? E tem os transtornos orgânicos. O que são transtornos orgânicos, né? Então, é um agrupamento ali de uma série de transtornos. Tem milhões de transtornos, viu, gente? Então, a gente vai ver só alguns deles aqui, porque são muitos transtornos que nem cabem aí na apostila de vocês. Por exemplo, tem um que eu vou citar aqui, que todo mundo ficou horrorizado quando eu falo, não tem, acho que não tem na apostila de vocês, não. Alguém já ouviu falar em urofilia e coprofilia? Não. Pois é, urofilia e coprofilia um transtorno gravíssimo, eu para mim acho gravíssimo, né? Um transtorno mental. Coprofilia é a pessoa que sente prazer em comer as fezes da pessoa durante o ato sexual. E urofilia é a pessoa que durante o ato sexual sente prazer em beber as fezes da outra pessoa. Ah, eu já ouvi falar disso, mas eu não sabia que era com esse nome. Mas é transtorno mental, viu, gente? Então, e tem pessoas, às vezes, que vivem, assim, pessoas bonitas, bem-sucedidas, inteligentes do seu lado no serviço, e que em quatro paredes têm esse transtorno, né? E que muitas, tipo, vou falar do homem, né, como se fosse o homem, mas pode ser do homem e da mulher, né? Mas vou falar do homem. A esposa, às vezes, sujeita-se a isso para agradar o marido, né? Porque aquilo é uma condição dele, né? Eles vivem muito bem em tudo, né? Tem um casamento bacana, filhos, mas durante o ato é assim que funciona, né? Porque é o que dá prazer, né? Nada contra, viu, gente? Mas tem o 50 tons de cinza, sente dor, machuca, né? E tudo, quanto é coisa mais, a pessoa, mas tem gente que gosta, mas você vai sentir, né? Tudo aquilo acontecer dessa forma. Então, e dentro desses mesmos grupos de transtorno, se vocês pesquisarem depois, existem milhares, tá? Eu citei só 2. Existem milhares. Pessoa que tem um prazer de vestir-se assim, sem assado, pessoas que têm isso, tudo tem um nome, tá? E tudo é transtorno orgânico ali, tá? Tudo é. Então, tem nada aqui errado, não, viu, gente? Mas tudo é algo do psíquico, tá? Que o que te traz aquela satisfação é ver aquilo, né? Atuar naquilo, é fazer aquilo, tá? Então, tudo tem essas questões assim. Então, tem... E a pessoa que está envolto disso aí, né? Não faz a mínima ideia de que ela precisa se tratar, né? Tudo tem tratamento, gente, mas vem em torno daquela situação, né? A pessoa quer se tratar, né? A pessoa se esforça ali para se tratar, né? Com um profissional, né? Faz uso de tudo, né? De um medicamento, se empenha ali para poder se tratar. Então, se ela também, né? Não fizer em prol daquilo, como todo e qualquer transtorno, não consegue mesmo não, né? Se tratar, não. Deixa eu só pôr meu... Eu leio muito esse trem porque eu gosto de saber, sabe, gente? Então, vira e mexe, tem que eu já até esqueci. Como que a mente nossa comanda a gente em tudo, sabe? Comanda. Transtorno orgânico, então, vem aí, né, de várias disfunções, né, do subconsciente da gente ali. E a demência, né, é uma síndrome também, demência, gente, vem lá da questão cerebral, né? Então, pode ser uma demência crônica, progressiva. O que é progressiva? Né, que vai acometer ali, vai ficar pior, e que pode ter um comprometimento das funções da pessoa, né?
a gente entra aí falando de Alzheimer, né? Tá dentro do transtorno psíquico, tá, a pessoa vai mudar de personalidade, e é muito triste, viu, gente, uma pessoa que tem Alzheimer. Eu tive que fazer uma prova no FMG, aquela que eu contei para vocês que eu não passei, e eram cinco artigos científicos só sobre Alzheimer. Foi aí que eu aprendi tanta coisa, por isso que eu falo para vocês, mesmo que vocês não passem numa coisa, não acontece em outra, tudo é aprendizado. A riqueza de aprendizado que eu tenho hoje é fenomenal, mesmo eu não tenho tido passado, né? Eu estudei muito. Então, Alzheimer é mais de mulheres, viu? Mais prevalente em mulheres, porque as mulheres são mais nervosas e fazem mais coisas ao mesmo tempo, 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, isso, ela fica propensa, né? Ela fica exposta a, no futuro, poder desenvolver mais Alzheimer do que o homem por causa disso, tá, gente? Então, até nisso, porque a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, nós vamos carregar nas costas, viu? Então, o Alzheimer é uma doença, né? É um transtorno neurodegenerativo, né? Porque vai perdendo ali a questão da... Só mandar uma mensagem para vocês aqui. Tá? Então, é aquela questão da pessoa, às vezes, não ter, é mais acometido em idosos, né? A gente não vai ver um paciente com Alzheimer jovem, não tem, não é estatístico. Vou passar para vocês um vídeo, eu não lembro o nome dele direito, de uma denúncia sobre isso, e tem até uma senhora no meio lá que tem Alzheimer, lá que a filha chora até por causa disso. A família é muito difícil, né? Porque a mãe, por exemplo, olha para o filho e não reconhece quem é você. Imagina sua mãe olhar para você e não ter o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma admiração por você, porque ela não sabe quem você é. Ela vai morrer sem lembrar quem você é. Que tristeza que não dá, né? E ela às vezes, ela é de progressão, né? Muito rápido, e às vezes ela é devagar, né? Tem pessoas que vão conviver por muito tempo e vão perdendo as funções ao passar do tempo, mas mais vagarosamente. E tem pessoas, isso é da genética da pessoa, né? E tem pessoas que vai ter o Alzheimer e vai perder bruscamente. Com 6 meses, às vezes, a pessoa não lembra nem mais de ir ao banheiro, né? Então, faz todas as suas funções orgânicas, né? Ali, eliminações na roupa, na frente das pessoas. Então, é uma doença, assim, que manifesta ali, deteriorizando, né? Acabando ali com aquela questão. A pessoa não se lembra. Imagina, gente, eu não lembrar que eu tenho que ir no banheiro, né? Fazer toda hora ali na roupa, eu não lembrar quem é, eu não lembrar de deglutir, engolir ali a saliva, né? Ficar babando, eu não lembrar ali de respirar, eu não lembrar de fazer. Então, é assim que a pessoa vai se definhando, né? E vai se comprometendo a cada dia que passa, né? E, geralmente, tem o início precoce ali, né? Mais ou menos com 65 anos, mas a doença vai com esse curso, né? De ser progressiva. Tem pessoas que mais vagarosamente, tem pessoas que mais bruscamente, né? Vai depender aí da genética da pessoa. Mas é mais intenso, né? Mais usual nós vermos a partir dos 70, 80 anos, assim, essa doença, né? Eu conheci, eu dou um curso de cuidador de idosos aí na escola, né? Em 2019 para 2018, 2019, um desses 2 anos, eu não me lembro, eu conheci, através do curso de cuidador, um paciente
que minha aluna começou a trabalhar. Quando eu vi os vídeos, eu fiquei horrorizada. Eu nunca mais esqueci. Um senhor, gente, de 50 anos, diretor-geral de uma multinacional em Belo Horizonte, cabelo pretinho, não é pintado nem nada, forte, assim, com Alzheimer. O homem ia no banheiro, você levava ele no banheiro, ele não sabia voltar para onde que ele estava sozinho. Sabe o que ele fazia? Ele ficava em pé, olhando para uma parede branca. Se você não tirasse ele dessa parede branca, ele ficava lá até meia-noite, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, em pé, olhando para a parede branca. Ele não olhava nem para o lado. Quando eu vi o vídeo dele lá, horas, e ela me mostrando o vídeo, professora, aqui, ó, olha o tempo de vídeo que ele continua lá. Eu tive que ir lá, pegar ele pelo braço e sentar ele lá na frente da televisão, lá, para ele poder sair de lá. Ele vai para o banheiro, não lembra onde que tem que ir. 50 anos, gente. Então, assim, é uma idade que não é muito esperada, não é esperada de forma alguma, né? O diagnóstico foi Alzheimer e ela foi contratada, né? Acho que eram 3 cuidadoras por conta dele. Ela foi contratada para poder cuidar dele, sabe? Ajudar, ficar atento. Tem que ir lá e tirar ele, tem que ir lá e fazer as coisas que ele não lembra, ele não sabe de nada. Agora, pensa, né? A estatística, né? A expectativa de vida desse paciente aí, ele já com 50 anos, né? Com uma doença tão progressiva, né? Que já tomou conta dele ali praticamente todo ali, né? Tão novo. Então, é um paciente que vai dar muito trabalho ali, né? E, teoricamente, sofrer com as consequências da doença, né, gente? Porque o paciente, às vezes, não tá processando aquilo ali que está acontecendo com ele, mas automaticamente sofre, né? De ficar acamado, né? Daquele tanto de escara, né? Ali aquela dependência, e por aí vai, né? Eu não lembro se eu passei um videozinho para vocês de Alzheimer, do Drauzio Varela, que é excelente. Assim, é rapidinho ele, tem excelentes explicações. Eu não lembro, não, mas como ele é muito bom, deixa eu pôr para vocês aqui rapidinho. E são doenças todas muito novas, né? Todas que ainda estão em estudos. A gente faz uma ressonância do encéfalo, a gente já consegue ver partes alteradas, né, do cerebelo ali do paciente. É muito, muito interessante. Matilde, onde vai dar por baixo? Chama. Deixa eu ver qual que é. Ai, tem tantos, gente, todos são ótimos. Ai, vamos falar só sobre Alzheimer, outro sobre demência e Alzheimer. Mas todos são... Aqui você encontra seu Peraí, imóvel ideal. E aí, já olhou no quinto andar? Sul América apresenta Saúde Integral, uma nova geração. Geração não tem a ver com idade, tem a ver com identidade. Com você e o jeito que você cuida do corpo, da mente, das finanças, tudo junto e conectado. Saúde física, emocional e, acredite, financeira. Tudo aqui. Peraí que eu vou voltar, que travou tudo aí, né?
Toda análise É. que você faz do mundo que te cerca. Vai vir outro anúncio, quer ver? Olá, amigos do YouTube. Eu vou responder a pergunta da Débora Laís Santos. A Débora se refere a um vídeo que nós fizemos sobre demências. Ela diz, ficou confuso para mim. Qual a diferença entre demência e Alzheimer, então? Muita gente faz mesmo essa confusão e talvez eu não tenha sido suficientemente claro. Demência em medicina não tem nada a ver com o conceito popular. O conceito popular, demência é loucura, né? Esse é assim que as pessoas entendem. A demência, na verdade, né, em medicina, se refere a alterações da cognição. O que é a cognição? Podemos dizer que a cognição tem todos os domínios da inteligência, não é igual à inteligência, mas tudo que você, toda análise que você faz do mundo que te cerca é através de processos cognitivos, a visão, a audição e tal. Por que você vê um cachorro que vem ameaçador, você toma uma atitude diante dele, você vê um gatinho bonitinho, você é tomado por um carinho, etc. Tudo isso é a cognição. Nas demências, esses processos cognitivos vão se embaralhando e a visão da realidade começa a ser deturpada. Há vários processos que provocam demência. Por exemplo, você tem um derrame cerebral, que pega uma área que é a área fundamental para entender o mundo que te cerca. E aí você começa a ficar confuso, começa a não entender direito o que está se passando. Esse é um processo demencial. Existem vários tipos de demências. Você tem demências, por exemplo, nas pessoas mais velhas, que na verdade são falta de vitamina B12. Pessoas que vão entrando em déficit de vitamina B12 começam a ficar confusas, atrapalhadas, não entendem direito o que acontece ao redor delas. Você tem casos de hipotiroidismo, de deficiência de funcionamento da tireoide, que levam a quadros confusionais desse tipo, que são quadros chamados de demenciais. E você tem a demência mais prevalente de todas, a mais comum de todas, que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer se deve justamente a esse déficit, essa deficiência da cognição que vai se instalando gradativamente. Começa com pequenos lapsos de memória. A pessoa começa a esquecer acontecimentos recentes. E tem uma memória muito boa para acontecimentos tardios. É comum dizer, meu avô esquece de tudo, mas ele tem uma memória fabulosa porque ele lembra de coisas da infância dele. É assim mesmo. A nossa tendência, quando a gente perde a memória, é perder a memória recente e manter essa memória do passado por muito mais tempo. Ela acabará sendo atingida também, mas leva mais tempo. E aí, nesse quadro, começa a haver uma certa confusão. É gente que sai e vai para um supermercado que ele foi a vida inteira, na volta se perde no caminho que ele fez centenas ou milhares de vezes. Ele começa a confundir as pessoas, começa a se atrapalhar, esquecer coisas que acabou de fazer, contar a mesma história 2, 3, 5 vezes emendada. Acabou de contar, começa a contar de novo, e repete outra vez e outra vez. Você dá a impressão até que está brincando, que está gozando a gente. Não, ele esquece no final e retoma a partir do começo. Se atrapalham em contas, se atrapalham nos cheques, tem dificuldade para controlar a conta bancária. E esse quadro vai progredindo gradativamente, acaba atingindo a parte motora, e essas pessoas têm um fim de vida que eu não desejo para ninguém, porque acabam ficando dependentes totalmente, desconhecendo os familiares, vê o filho e confunde com o pai, no final fica uma vida praticamente vegetativa. Essa é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é um dos tipos de demência, de quadro demencial. Ficou claro agora, Débora? Tchau. Isso mesmo.
botar meu bocheiro aqui. Nessa. Oh, meu Deus, essa não é terceira, né? Aqui, demência, Alzheimer que nós vimos, a questão da demência vascular tem a mesma desenvoltura vascular, né? É por causa das veias, das artérias, das ramificações, dos vasos cerebrais ali, que tem como se fosse um infarto, né? Um infarto cerebral ali, e acaba tendo esses efeitos relacionados ao esquecimento também, tá? Por isso que fala demência vascular, mas é a mesma coisa de lá, mas por causa desse outro motivo. E, igual ele explicou, relacionado à demência, né? Demência em outras doenças, que vem a classificação, tem aqui, ó, além do Alzheimer, tem a doença de Pick, a doença de Creutzfeldt, que é a doença mais conhecida como Jacob, e a doença de Huntington. Então, a de Pick, né, é também uma doença neurodegenerativa, né, que vai agir ali na cabeça do paciente, aonde que vai trazer um esquecimento, e é causado pelo excesso de proteína. E o excesso de proteína, viu, gente? Nós vimos lá naquela tabela de nutrição que a falta de algumas vitaminas vai causar complicações no paciente. A falta. Mas o excesso de algumas vitaminas também vão causar outros problemas na gente, né? Então, tudo é um equilíbrio, né? Então, tá faltando vitamina D, vamos chegar ali na vitamina D, tá faltando vitamina C, mas quando tem a baixa e quando tem a alta, né? Tudo tem o seu equilíbrio, né? Tem a sua parte ali benéfica e maléfica. E tem a doença de Jacob, que também vai trazer ali uma desordem cerebral, né? O que é degenerativa? Que vai ter progressão, né? Cada vez mais vai ficando pior. É mais rara, raríssima de acontecer, né? De ter o paciente ter esse prognóstico aí. Geralmente acomete entre 50 a 70 anos de idade e 90% morrem em menos de um ano. Então, assim que tem o diagnóstico ali dessa doença, o paciente já fica mais condenado ali, né, a morrer ali mais ou menos dentro de um prazo de um ano, né? Infelizmente tem essas coisas também, né? E tem aqui de Huntington, que é essa doença que vem lá da Coreia, né, mais conhecida lá, que é uma doença hereditária também do esquecimento, né, e que pode saber aí, né, se outras pessoas tiveram da família, que você tem uma possibilidade de ter, e são variações, são mortes de células cerebrais, que vai acontecer alterações sutis do humor, né, do nível de consciência, capacidade mental ali da pessoa, falta de coordenação motora, e sempre, né, igual todas as outras, à medida que a doença avança, né, começa a manifestar mais problemas ali no paciente, né, mais ele vai esquecer das coisas, mais ele vai deixar de fazer suas atividades. E aqui o Parkinson, né, demência na doença de Parkinson. Então, Parkinson é o tremor, viu, gente? É aquela que vai fazer daqueles tremores, né? Então, é uma doença também degenerativa, né? Que é progressiva ali,
e do sistema nervoso central. É crônico, né? Um paciente que desenvolve, ele não tem cura, né? A gente pode fazer algumas terapias relacionadas para o paciente não ter esses sintomas, né? Que vão ser de esquecimento progressivo e outras coisas tão bruscamente, né? Mas é um paciente que tem vários efeitos ali, né? E o que causa? Vai causar diminuição ali da produção de dopamina, que nós produzimos, que é um potente neurotransmissor, né? Então, na falta da dopamina, a gente tem uma pequena região ali encefálica que é chamada substância negra, né? Que você já deve ter visto lá em anatomia, e que tem todo o controle motor do indivíduo, né? É perdido ali, por causa dessa falta dessa produção ali, né? Então, o paciente começa a ter esses tremores, né? Mesmo o paciente estando em repouso. E é assim, de tremer tudo assim mesmo, né? Tem alguns medicamentos que vai auxiliar nesse desequilíbrio, mas o problema é que esse medicamento, ele tem efeitos colaterais para esse paciente, né? Então, infelizmente, ajuda em uma coisa e traz outros malefícios aí relacionados ao efeito colateral do medicamento, né? Aqui. Transtornos causados por uso de drogas psicoativas. Então, quando a gente vai ver aqui relacionado a drogas psicoativas, é relacionado a álcool, droga, bebida, crack, maconha, tudo isso, tá? Então, a gente já sabe que algumas coisas é um problema de saúde pública, né? Que, infelizmente, a gente vê essa questão assim, né? Do governo saber que tem, saber que existe, fingir que não existe, mas são de grande importância, né? Então, os transtornos ali, né, dessa substância, tanto que existe um CAPS próprio para isso, né, gente? Nós vimos que tem o álcool e drogas, né? Infância e adolescente, crises graves de transtornos persistentes e severos. Então, tem um CAPS ali para atendimento de cada uma dessas coisas, né? Então, esse transtorno, quem bebe demais, gente, é diferente de quem gosta. Tem gente que bebe, né? O alcoolismo é diferente. Eu não sei se vocês já conheceram, né? Alguma pessoa assim, ou convive, né? É aqueles que... O alcoolista, gente, é aquele que igual dos filmes, que vai naqueles alcoólicos anônimos, faz aquelas terapias em conjunto, né? Que todo mundo fala, eu já estou há 4 horas sem beber, eu já estou há 1 dia sem beber, todo mundo bate palma. Porque eu, por exemplo, eu conheço, não sei se eu contei para vocês, uma chefe minha, ela foi diretora do Baleia, e eu trabalhei com ela em outro lugar, ela foi minha coordenadora em outro lugar. O irmão dela também era enfermeiro. Ele era concursado de um hospital público da FHEMIG aqui em Belo Horizonte. Ele perdeu o concurso, gente. E para esse cara aprontado assim tanto, você sabe que deve ter feito muita coisa, né? Tem família e tudo. De tanto beber. Ele nunca usou droga, o negócio dele não é droga, passa longe, nem conhece. O negócio dele é álcool, bebida. Então, eu também conheço uma pessoa bem próxima, sabe? Que tem o transtorno dele, eu nem sei se tem, vou te ser sincera, eu sou até descrente que o dele tem tratamento, sabe? Porque é uma coisa dele é tão terrível, sério, gente, desculpa a sinceridade do desabafo, esconde garrafa até dentro do armário de roupa, para não mostrar o tanto que bebeu, sabe? Ele compra, tipo, 5 latões, sabe? E ele vai a noite inteira nessa mesma padaria, o tempo todo, de 1 em 1 hora, muito menos, de meia hora, porque ele tenta se controlar comprando de pouquinho em pouquinho, mas ele não consegue. Ele sabe que se ele comprar 20, não, quando as 20 acabar, eu vou parar. Ele sabe que ele não para. Aí ele volta e compra de novo.
sabe? Então, ele compra 5 para ver se reduz um pouco, mas não adianta, porque ele vai mais vezes lá comprar. Nós, gente, é uma coisa horrorosa. Essa pessoa aí é uma coisa horrorosa. E a fissura do álcool? Vamos supor que a cerveja acabou, o negócio é cerveja, sabe? Não bebe mais nada. Não tem jeito de comprar cerveja. Por acaso, tem uma garrafa de um vinho, qualquer outra coisa que contém álcool. Mas isso porque não pode comprar cerveja, porque ele move 1000 mundos, chuva, enchente, e vai comprar. Mas não consegue comprar. Abre o que tiver, minha filha, e bebe com questão de segundos. E outra coisa, de segunda a segunda, tá? E ainda quanto mais, trabalha melhor do que eu. Mantém de pé ali melhor do que eu. Então, eu fico horrorizada, assim, como que pode... O trem sobe até para minha cabeça ali, gente, assim... Você tá de frente com uma pessoa dessa, assim, não é fácil também não, sabe? Só de você ver ali, te perturba muito, grandemente ali. E a pessoa não percebe, toda vez que você fala, tenta só segunda-feira, tu bebe terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas tenta só segunda. É o começo, né, gente? Daqui um ano, quem sabe, você não para com a terça também, né? Não consegue, é segunda, o ano inteiro. Sabe? Então, e eu tento olhar, não consigo ver transtorno. Por que acontece? Aqui no alcoolismo, a gente vai ver as explicações, geralmente, toda pessoa que tem um vício, gente, que ela não consegue mais segurar aquele vício, é uma forma de compensação. Vocês lembram que eu falei do meu enteado? Da alimentação, que perdeu a mãe, não sei o quê, não sei o quê? Aqui é a mesma coisa. É algo que você fica preocupado, é algo que você não está conseguindo, é algo que você é o reflexo na bebida, né? A sua insatisfação, a sua sofrência, a sua não sei o quê. Essa pessoa não consigo ver nada, uma pessoa muito bem-sucedida, não precisa preocupar com dinheiro nenhum, porque o dinheiro cai naturalmente na conta, não precisa nem trabalhar, porque tem várias rendas bacanas, de tudo quanto é jeito, sabe? Saudável. Então, é difícil até a gente entender, né, o motivo qual leva a isso, sabe? Então, aí eu acho que eu fico mais preocupada, porque quando a gente sabe o motivo, a ponta ali do, né, você consegue verbalizar para o médico e tratar. E quando a pessoa tem esse transtorno todo, e você não consegue ver de onde que vem isso aí, né? Então, fica, a minha visão é que fica mais difícil ali de tratar, né? Então, tem essa questão, né? Então, a gente tem que pensar, né? Assim, igual eu falei para vocês, a gente tem que ver isso tudo que acontece, mas cuidado na hora de vocês verbalizarem para a pessoa, né? Porque as pessoas tendem a não aceitar, essa pessoa mesmo não aceita de maneira alguma, não pode falar nada, porque a pessoa sempre que é errada, né? Então, ele nunca vê o problema dele, né? Vê só em torno daquilo ali tudo. Então, é muito preocupante, né? Todas essas questões relacionadas a transtorno, né? Até mesmo vem por causa do histórico, do tabu, né? Da questão de né? A palavra transtorno, né? Ainda pesa bastante ainda para as pessoas, né? Então, tudo